Olá, alunos, tudo bem? Então, o que acontece? Eu vi que vocês tiveram um pouquinho de dúvida nesse novo conteúdo que a gente está analisando, que é o conteúdo de razão, tá? Então, eu escolhi aqui algumas atividades, uma da terça e outra da quinta. Eu vou estar resolvendo, dando umas dicas, e essa aula vai ficar destinada para vocês fazerem, dar uma olhada e fazer a correção. No final, às 11h30, eu posto o gabarito aí da primeira, da de terça-feira, para que vocês possam analisar mesmo e fazer aí. Então, o que acontece? Vou pegar aqui, ó, a número 1 aí, eu acredito que foi tranquilo, né? Então, a letra A, razão de 4 em 16, tá? Então, feito isso, eu tenho que fazer a simplificação. Então, eu posso fazer a simplificação aqui, ó, dividindo por 2 em cima e dividindo por 2 embaixo. Tem que ser um número que seja comum aos dois. Então, 4 dividido por 2 dá 2. 16 dividido por 2 vai dar 8. Então, dá mais uma divisão por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, a razão é 1/4. Ou eu poderia ter feito assim, a razão de 4 e 16. Então, eu já sei que tanto 4 quanto 16, eu vou ter uma divisão exata se eu dividir ele por 4. Então, eu vou dividir 4 aqui e 4 aqui. 4 dividido por 4, 1. 16 dividido por 4, 8. Certo? Depois, eu tenho aí o número 2. A letra A diz assim: 2 semanas para 5 dias. Então, tá semana e dias. Então, eu sempre pego a unidade maior e passo para menor. Então, a unidade maior que eu tenho é semanas. Então, eu vou passar para dias. Então, 2 semanas são 14 dias. Então, a razão é 14 por 5. Não tem nenhum número que eu faça uma divisão e que dê exata e que seja comum para os dois. Então, fica assim. Agora, na letra B, 5 dias para 2 semanas. Então, 5 agora, na letra B, ele fica em cima. E o 14, que é 2 semanas, embaixo. Então, a razão eu tenho que ficar atento aí, qual que é a ordem que vem aí no enunciado, para saber qual número que vai ficar em cima e qual que vai ficar embaixo aí. Depois, eu vou fazer aí da atividade de quinta-feira. Da atividade de quinta-feira, eu vou estar resolvendo o número 3, tá? Que eu acho que é o que deve ter dado um pouquinho mais de algumas questões. Então, ele fala que uma mistura está presente 2 litros de água e também 3 litros de álcool. Então, quantos litros eu vou ter nessa mistura? Eu vou ter 5 litros no total, tá? Então, eu tenho uma vasilha e eu coloquei 2 litros de água e 3 de álcool. Então, na verdade, eu vou ter ali 5 litros, certo? Na letra A, pergunta assim, de água e álcool. Então, quanto que eu tenho de água? 2 e de álcool, 3. Então, fica uma fração assim. Na letra B, pergunta assim, de álcool para água. Então, álcool agora vai vir primeiro e a água depois. Então, eu tenho que fazer uma interpretação aí das frases. A água para a mistura. Então, agora, ó, de água, quanto que eu tenho de água? 2 litros. E de mistura, quanto que eu tenho no total? 5, certo? E na letra D, pede de álcool para a mistura. Então, quanto que eu tenho de álcool? 3. Quanto que eu tenho de mistura? 5, tá? Então, eu peço aí que vocês deem uma olhada aí. Deixa eu ver se tem mais um. Lembrando que a simplificação aí, ela é muito importante. Vou pegar, por exemplo, vamos supor que deu uma razão lá. 60, a fração seja, então aqui é um exemplo extra, tá?
60 fizeram uma prova e 20 faltaram, né? Qual que é a razão aí dos que fizeram a prova, para os que estavam presentes, para os que faltaram? Então, aqui eu tenho 60 sobre 20. Então, eu tenho a opção de ir fazendo as divisões lá, né? Como eu falei para vocês, e dividindo por 2. Então, lá, 60. Opa, caiu aqui. 60 dividido por 2 dá 30. 20 dividido por 2 dá 10. E aí, eu posso fazer uma nova divisão por 2. Espera aí, gente. Dividido por 2, dividido por 2. 30 dividido por 2 vai dar 15. 2 dividido por 10 vai dar 5, certo? Então, eu não consigo dividir mais por 2, mas eu consigo uma divisão por 5. Tá? 15 dividido por 5, 15 dividido por 5, 3. Então, a razão, ó, é 3. Então, não, se eu for fazendo as simplificações e chegar no número inteiro, também não tem problema. Então, eu posso finalizar com uma fração ou um número inteiro. As divisões aqui que eu tenho que tomar cuidado. Tem que ser um número que vai dar uma divisão exata. Então, pessoal, quem ainda não me entregou a atividade, por gentileza, enviar, porque eu estou anotando, né? Quem está entregando na data, quem está entregando com atraso, tá? Então, é importante que vocês entreguem. Espero que com essa aula vocês consigam aí esclarecer mais algumas dúvidas sobre a razão. E aí, na quinta-feira, eu envio uma outra lista de atividade para a gente ver proporção na semana que vem, tá bom? Abraço a todos, boa semana e bons estudos!